meu nome é Franciele, eu sou aluna do curso de Pedagogia Noturno, quarto semestre, e eu tô aqui para falar um pouco sobre como foi a minha caminhada na disciplina de EAD. É, Quando eu soube dessa disciplina, me disseram que era bem difícil, principalmente no trabalho em grupo, e eu já fiquei meio receosa em fazer ela. Porém, eu tenho que dizer que ela, essa disciplina, pra mim foi difícil, não por causa do grupo e dessa atividade, mas é, principalmente dos horários, dos bate-papos, que eu perdi alguns por conta do horário, que eu cheguei mais tarde, né, da faculdade. Deu algumas sextas-feiras que eu cheguei mais tarde da faculdade, alguns dias, e aí eu perdi o bate-papo. Esses horários assim, acho que podia ser até 10 horas, que aí ficava melhor pra mim, que eu conseguia entrar no bate-papo. Mas mesmo os bate quando eu perdi os bate-papos, eu depois eu via o que tinha acontecido neles, e aí eu pude ir pros fóruns. E nos fóruns a gente meio que recapitulava tudo que foi dito no bate-papo e ainda dos textos. É, Em relação aos textos, eu gostei. São artigos fáceis de se ler, entender. A grande maioria deles são tratam de um assunto novo, é a D, né, nossa educação, um assunto que é novo, que está sendo muito explorado, mas que o pessoal ainda tem algumas dúvidas, né, como até eu tinha. Então, é, eu pude aprender algumas coisas mais sobre a AD, dos conceitos mesmo, os AVAs, né, em relação a isso. É, Metodologia FEDAT eram conceitos que até então eu não tinha muito noção assim, na EAD, na educação, não tinha muita noção desses conceitos não. É, Outra coisa também foi os ambientes, porque eu não podia a primeira aula e aí eu tive que me inscrever sozinha no Teladuc no Moodle. Mas eu consegui fazer isso sozinha. Então, na primeira vista, quando eu consegui, né, eu realmente achei um ambiente fácil de ser usado. É, Tem lá todos os tópicos bonitinhos. Eu penei para procurar alguns, só que também tem os textos, né? O ajuda. Aquele texto, o primeiro texto que até colocaram no Siga, postaram no Siga, que foi o texto de ajuda. Então ele me ajudou muito esse texto e de início assim, eu já achei perfeito, porque ajudava os alunos que não puderam ir, né? Não puderam comprar essa primeira aula, que foi a explicação de tudo, como é que ia ser. Mas, uma coisa que também eu achei interessante foi que no meio da disciplina, no meio do semestre praticamente, teve, teve uma aula presencial também. Eu também não pude ir nessa aula, mas aí me disseram que o professor, o professor ele falou sobre como a gente deveria escrever os comentários, né, nos fóruns, e como a gente deveria comentar no bate-papo mesmo, que não era só uma frase, uma pequena frase, ou então um parágrafo de 3 linhas. Deve escrever realmente o que você viu no texto, o que você achou importante. Então essas orientações me ajudaram a fazer com que a disciplina fosse com que eu administrasse, fosse melhor administrada por mim, essa disciplina, né? Infelizmente, algumas coisas não aconteceram bem, até porque eu tive uns problemas de internet em casa.
que eu tinha que acessar em outro lugar, e aí chegava do trabalho e ia ter que acessar em outros lugares para poder fazer a disciplina, né? Os textos, como eu já falei, eu li, só que eu não fiz os fichamentos, porque até então, assim, quando eu vi o fichamento, como era que queriam, tinha um texto enorme da segunda unidade, eu fiquei, nossa, como é que eu vou fazer isso? E é, foi assim, a gente viu lá o fichamento e até então só tinha sido os dois primeiros textos, né, das primeiras unidades, mas aí eu li os textos, só que eu não fiz o fechamento. Tipo assim, e quando eu fiz, tentei postar, já tinha passado a data, e quando passa a data, né, não pode mais. Acho que uma coisa ruim da disciplina é isso, que você não pode tipo, postar algumas coisas depois do prazo, né? Claro, isso faz parte do, do próprio rigor da disciplina para a disciplina poder funcionar direitinho. Mas aí, é, foi algo assim que aconteceu e que eu deveria ter me administrado melhor, eu acho, né? Assim, mas tudo bem. Também uma coisa que eu achei muito interessante na disciplina foram as perguntas que nós mandávamos perguntas, os outros alunos participantes da disciplina mandavam as perguntas e respondiam para nós, e respondiam rápido, assim, né? E essas perguntas que eu acho que a maioria dos alunos fizeram, né? E foram respondidas e ajudaram a muitos alunos, né? E também que mesmo a disciplina sendo à distância, nós podemos nos comunicar, e essa comunicação eu acho, pelo menos na minha opinião, eu vi que era de uma forma fácil e rápida e que ajudava, tipo, os bolsistas, os professores não deixavam a gente na mão. Até também quando teve os problemas de internet lá na UFC mesmo, né? Não deixaram a gente na mão. E eu fiquei nervosa porque eu tinha perdido o bate-papo, tinha perdido, eu ia ter o fórum, ia falar dos textos, mas aí eu pensei que eu tinha perdido. Só que não, eles deixaram, né? A gente deram mais alguns dias para nós. E isso acho que foi bem importante para mim, porque mostrou, né, como eles veem nós, que não é só mais assim, só mais alunos, eles realmente querem mostrar que a disciplina de AD pode ser assim diferente, pode fazer diferença aos currículos. Em geral, eu gostei da disciplina, né? Teve algumas coisinhas que aconteceram, alguns problemas individuais meus, pessoais, que dificultaram com que eu desse o meu melhor nessa disciplina, né? Mas isso não fez com que eu diminuísse a importância dela pra mim, né? E realmente é uma área da educação que eu acho que merece ser acho que mais pesquisada, mais dialogada para que se possa fazer uma educação melhor, né? E também descobrir novas tecnologias lá nos bate-papos. Eu gostei muito dos bate-papos, né? Porque o povo lia os textos, né? Falava, se comunicava, levantava os novos tópicos, defendia suas opiniões, ou então começavam a não ceder, e nem mudar de opinião, mas a captar a opinião dos outros e transpor para ela mesma, e aí a gente ponderava mais sobre o assunto. E foram muito interessantes os bate-papos. Eu acho que eu aprendi muito, acho que muito mais nos bate-papos e nos fóruns
acho que até do que sozinha, lendo os textos, né? Que quando você lê o texto você vai ver mais a teoria, o conhecimento em si, né? Mas nos bate-papos que você vai trocar experiência, partilhar conhecimento, acho que você solidifica, acho que você deixa um pouquinho do seu e traz um pouquinho mais pra você, né? Bom, eu acho que é isso em si mesmo. Eu dei uma disciplina que eu acho que merece mais. Acho que uma melhor. É uma. Não administração, mas. É, mais visão, até mesmo os alunos, tirar esse conceito de que a disciplina é ruim, que é muito trabalhosa. Acho que tem que tirar mais esse conceito. Porque eu via lá, eu achava muito interessante, né? Que tentavam ao máximo, né? Os orientadores tentaram ao máximo fazer com que a disciplina não fosse algo meio que divertido. Até nas mensagens dos correios era colorida, tinha as carinhas, tinha as fotinhas do Suricato Ceboso falando na agenda e tudo mais, né? Eu acho isso bem interessante. Também outro fato, outro ponto é o Face, né? Que, tipo, era outro ponto de encontro para as pessoas, né? Acho que um acesso mais rápido, né? Você tava lá no Face, tava mexendo lá no Face, normal, e aí tinha lá no grupo, você ia no grupo e ver o que estava acontecendo. Acho que foi bem interessante, né? Acho que um fato que eu tenho que lamentar muito é não ter participado do café online, né? Do café. Acho que isso foi que me deixou triste, porque eu não consegui participar do café. Eu acho que deveria, acho que seria mais fundamentos pra mim, né? Então, assim, eu gostei da disciplina como um todo. Teve um problema com o meu grupo na pesquisa, felizmente, né? Então, essa minha pesquisa do meu grupo foi por água abaixo, felizmente. Não por minha não por minha culpa completa, né? Mas é isso aí. Eu consegui aprender várias coisas e vou levar pra mim, deixar meus textos guardados. Não sei se eu vou sair do Teledoc ou não. Que eu não vou fazer as coisas, mas essa experiência eu vou levar pra mim. E eu acho que acrescentou muito no meu currículo. Como acho que eu até falei, né? Num dos bate-papos, que é pouco, um semestre pra EAD, porque você corre. Eu acho que o pessoal, a maioria dos alunos fala que essa disciplina é difícil por causa da correria, e é verdade. Você tem um semestre, ainda mais o nosso semestre, foi cheio de feriados, feriadões, né? E os professores tiveram que correr mesmo. E aí, eu acho que essa disciplina deveria ser de um modo mais assim, organizado, atender que os alunos fossem, sei lá, se tivesse mais um complemento de AD, não sei. Se fosse, tivesse mais uma disciplina como optativa, como se fosse assim, teoria, não sei, fundamento, não sei, mas algo assim, com que fizesse que ela fosse menos corrida, acho que os alunos iriam aprovar. Não sei, né? Só pra... Então é isso, né? Deixar isso que a disciplina realmente me ajudou. Vai me ajudar no currículo, vai me ajudar na minha formação como pedagoga, seja quais especializações, onde eu vou trabalhar, eu sei que vai ter conceitos da EAD que eu vou levar para a pedagogia em si, tentar adaptar da melhor maneira, se for para a sala de aula, para qualquer outro ramo da pedagogia. E a EAD para mim é assim uma área de importância para a pedagogia que nós pedagogos devemos realmente ter a consciência de que ela é importante também para o nosso ritmo, né? Então é isso. Obrigada.